Vamos abrir Êxodo capítulo 1, versículo 9, vamos começar a nossa jornada, e não feche a Bíblia, porque eu não pretendo hoje pregar no sentido de uma exposição aqui de ideias e ficar falando. Eu pretendo ir lendo esses versículos e ir comentando alguns deles. Se você vai lendo o texto, olha para mim, eu vou comentar, e você verá que numa leitura muito simples, nós temos uma grandeza de princípios que justificam e absolutamente sempre justificam, porque esses textos estão aqui. Êxodo capítulo 1, versículos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 1, 9 e 10. O rei disse a seu povo: vejam agora, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda o quê? Ainda mais numerosos. Ele está querendo que eles não se tornem fortes. Se não o fizermos e houver uma guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Traduzindo esses dois primeiros versículos, o que Faraó queria era manter o povo escravizado. E ele percebeu que as famílias estavam crescendo e ficando fortes. Elas estavam crescendo e se fortalecendo. E elas seriam, não muito tempo depois, ele está dizendo aqui, uma resistência. E quem não vai ser resistência contra chicote, né? Escravidão. Imagina que o faraó, o texto vai dizer no capítulo 1, ele chega a dobrar a carga de serviço e exige dos seus serviçais que nem palha deem para aqueles escravos para produzir tijolos, porque antigamente ele dava palha e eles produziam, pegando barro no rio e faziam tijolo. Ele falou, não, nem palha mais dê, deixa eles catarem tudo, ou seja, eles tinham que produzir o próprio esforço de trabalho e produzir o próprio material e apresentar a sua mesma cota de serviço. Era uma escravidão levada, irmãos, a chicotada e chibata. Mas quando o povo começa a crescer e se tornar numeroso, e começa a aparecer como um povo que estava, veja, estruturado, né, e buscava a estruturação, eles têm um plano muito claro de entrar na família, e a partir de dentro da família, ou seja, da destruição, do crescimento, da estrutura, não é? Da descendência. Os filhos são o quê, irmãos? Os filhos são o quê? Quando você corta a herança de uma família, você corta a riqueza dela. Robertinho, parabéns, viu? Seu aniversário, mais uma vez, eu olhei você, lembrei. Parabéns. Os filhos são a herança do Senhor. Quando você captura e corta uma família, e corta da família a herança, significa que você está tirando da família a maior riqueza dela. Qual foi o plano de Faraó? Veja a partir do verso 13, agora vamos acompanhando. Não feche a Bíblia, você que está em casa, abre a Bíblia, ou o celular, põe aí na Smart TV e vai para a Bíblia. Porque sem Bíblia você não vai entender o que eu estou dizendo aqui. A partir do verso 13 diz assim: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, em que os obrigava com dureza. O rei do Egito, aqui o faraó, né, falou às parteiras das hebreias, aquelas que faziam os partos das mulheres hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e Puá. Se quiser copiar o nome para botar nas filas, está aí uma boa dica, né? Nome do Egito. Eu não achei nenhuma no Brasil chamada assim não, né? Sifrá e Puá. 16. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, qual foi a sutil ordem para desmantelar a estrutura familiar e tirar o poder de crescimento e minar a herança de Deus? Qual foi a ordem, irmãos? Qual foi a ordem? Se for filho, matai-o. Mas se for filha, então vivo. Você consegue perceber que, historicamente, a ideia de destruir os homens é uma coisa impressionante? E eu aqui não estou falando de guerra dos sexos, o homem é mais importante, ou a mulher, mas que o fogo está no homem. Quando você faz uma guerra hoje, né, pelo menos até então as guerras que nós tivemos, de um país, quem morre mais, homens ou mulheres? Veja na Revolução na Inglaterra Industrial, as mulheres tiveram que trabalhar, não foi? Porque não tinha homem para as empresas. Irmãos, isso é um plano satânico. Isso é um plano satânico. E se você olha aqui hoje o faraó determinando que parteiras matem essas meninas, eu começo a perceber como esse plano pode evoluir, e eu começo a pensar como a mente maligna, criativa pode fazer
para destruir um homem. Então você pensa que um homem casa, um homem trabalha, um homem edifica a casa e pode ajudar, e não estou dizendo que uma mulher não trabalha, eu estou aqui hoje entendendo todos os direitos de nossa sociedade, mas eu estou dizendo aqui porque o homem, que a Bíblia diz que é o sacerdote da sua casa. Hoje, eu imagino, Cis, que a estratégia é mais sutil. Como é que você mata meninos? Você não vai matar meninos com arma, você não vai matar meninos com decreto, você não vai matar meninos mandando parteiras degolar, não é? Você pode matar meninos criando, por exemplo, estratégias para liberar o aborto. É sutil. Porque você vai gerar um aborto, que é, na verdade, matança de criança, para mim, infanticídio, e de forma o quê? Legalizada, e a gente vai aceitar. Outra forma de matar meninos, que são meninos, é começar a incutir com bilhões e bilhões de dinheiro, que menino não é menino, menino pode ser o quê? E você anda pela rua e você vê que a quantidade de meninos no Brasil, que se parecem com meninas, é um negócio, em si, assustador. Eu fui no shopping com a Angélica segunda-feira, né, Angélica? Fomos almoçar uma lasanha, eu também sou filho de Deus, ó glória. Paguei em 10 vezes no cartão, eu paguei. Comi aquele azeite italiano lá nas cantinas da Barra lá. Mas quando eu saí pelo corredor do shopping, aí eu fiquei até preocupado, que a minha mulher dizendo, meu Deus, é tanto homem bonito. Eu digo, menos, mulher, menos. É cada homem bonito, minha mulher do meu lado, né? Ela está aqui para dizer que é verdade. Bonito, olha os homens bonitos, malhado. Falei, menos, mulher, desvia o olhar. Mas o que ela estava me dizendo? O que ela estava me dizendo? Eu estou preocupado. E ela disse com todas as vezes, é porque a gente olha e não vê que são homens. É sutil. E eu não estou falando de uma ideia machista, eu não estou falando que eu sou machista e que eu vou aqui acabar com todo mundo, que não é isso não. O que eu estou dizendo é que é sutil. O plano é sutil. E porque, na verdade, quando você tem uma ideia de sexualidade, a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. E se a gente não for perceber, isso é uma maneira moderna do faraó entrar e da coisa entrar para que você tenha a sua família destruída. Sua casa seja destruída, seu lar seja destruído. É sutil, irmãos. E você vai trabalhando isso como se o errado fôssemos nós, ou então a gente agora é preconceituoso. Mas você vai percebendo que as nossas estruturas, que valores estão sendo absolutamente minados, e famílias inteiras serão dizimadas, porque desde o Egito, quando o povo estava na escravidão, o faraó se levanta para matar meninos, irmãos, e destruir famílias. E se os pais não levantarem, se as mães não levantarem, e se nós não nos levantarmos como exército a lutar pelas nossas famílias, nós vamos perder as nossas casas. Nós vamos perder os nossos lares. A próxima geração desse país estará absolutamente destruída. E você diz, por que eu estou dizendo isso? Porque pelo amor de Deus você verá que duas mulheres do próprio Egito, Sifrá e Puá, se levantaram a favor do reino de Deus, sem se dizer aqui que elas são cristãs ou que elas têm o Espírito de Deus. Veja o verso 17, ainda do capítulo 1. 17, Êxodo 1, 17. As parteiras, porém, pode botar na tela para mim, Êxodo 1, 17. As parteiras, porém, fizeram o que, irmãos? O que tem faltado, sabe, irmão Vilma, irmão Davi Sobrinho, é temor de Deus. Duas mulheres que o texto sagrado determinam e dizem, e obviamente que não estou aqui dizendo, não eram convertidas, não foram batizadas pelo João Batista do Rio Jordão, não tinham ali o texto sagrado, né? O texto vai começar a ser escrito depois que o homem que nascer daqui for descendência para Deus, entende? Porque este homem está nascendo aqui. A palavra de Deus vai sair daqui. E é de um desses partos aqui que ia degolar o menino, que era na verdade o libertador. Graças a Deus, Deus destruiu as obras do inimigo. Por quê? Porque duas parteiras, na minha percepção até então, da incredulidade do Egito, servindo aqueles deuses pagãos, elas perceberam que o temor de Deus foi maior. Foi maior. E o que me preocupa hoje é que nós, os cristãos, nós tememos menos a Deus do que essas parteiras do Egito, que não compactuaram com a estratégia de matar os nossos meninos, de destruir os nossos meninos, ou pelo aborto, ou pelo desvirtuamento de sua sexualidade, ou pela pregação e pela rearrumação de um papel que não é o papel que aquele menino precisa exercer. Como liderança de sua casa, do seu lar, como alguém que vai em paternidade gerar filhos e criar na sua família uma herança do Senhor para a posteridade. Meu primeiro ensino aqui é, não compactue com a proposta do mundo. É o meu primeiro ensino aqui. Nem tudo que vem
das ideologias dos políticos, que vêm da mão dos faraós, daqueles que detêm a caneta como imperadores, ou como presidentes, ou como deputados, nem tudo que vem dessas canetas é decente. Nem tudo que sai dessas estruturas é para ser absorvido pela igreja. Então, como Sifrá e Puá, a igreja precisa dizer: eu não compactuo com a proposta do mundo. Repita comigo: eu não compactuo com a proposta do mundo. Porque o projeto do mundo não é um projeto de Deus. O plano de Faraó não é o plano de Deus. Ele é contra o princípio de Deus e contra os ensinos para a família. Por isso eu continuo dizendo, se naquele dia as crianças dos hebreus estavam em perigo, irmãos, nossas crianças estão. E você precisa ler com todas as letras que nossas crianças estão em perigo, no mesmo risco de vida. Porque se você está vivo e respira, não significa que você está vivo. Porque a Bíblia diz em Efésios 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas transgressões nos deixam absolutamente mortos, mesmo quando estamos vivos. Mortos espirituais. Primeiro ensino, não compactue com a proposta do mundo. Segundo ensino, fique atento. Você está trabalhando, você está estruturando sua casa, você encontrou aliadas lá no mundo, que nem considero aliadas cristãs ou da igreja, como Sifrá e Puá, e você diz: bom, agora que elas fizeram o papel delas, vai melhorar. Aí eu quero dar um recado para você: continue lutando, fique atento, porque o que está ruim pode piorar. Tem gente que acha: não, Deus já provou a gente do limite. Eu digo: olha lá, continue firme, não sei, porque eu não sei quando esse vento vai parar. Veja o verso 22. Se elas contribuíram para salvar meninos e deram a palavra de que elas fizeram de outro jeito, mas as crianças estavam nascendo, na verdade, então elas mentiram ao seu faraó. Veja o verso 22, como ele reagiu ao ardil protetor das parteiras. Êxodo 1, 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis aonde? No rio. Mas a todas as filhas, guardareis com vida. De novo, a fúria dele contra os nossos meninos. Sabe, irmãos, quando queremos ver a casa do povo de Deus sendo abençoada e o povo do Senhor vencendo batalhas, a gente precisa, como Sifrá e Puá, ter o temor de Deus, orar, mas não achar que na primeira batalha que lutamos e vencemos, que a batalha está encerrada. Ela pode aumentar, ela pode ficar ainda mais reída e ainda mais difícil de ser batalhada. O que fazer? A Bíblia diz que os filhos de Deus seguem os ensinos de Deus e abraçam os seus princípios. Vá comigo, por favor, a Êxodo capítulo 2, comece comigo no versículo 1. Eu digo que os filhos de Deus seguem os seus ensinos e princípios, por quê? Eu quero apresentar aqui Joquebede e Anrão. Joquebede e Anrão são os pais, os pais de Moisés. Moisés e Arão e Miriam. Você pode conferir Êxodo capítulo 6, versículo 20. Você pode conferir Números capítulo 26, o verso 59, onde o nome da menina Miriam é registrado. No caso de Êxodo, o nome não é registrado porque meninas nem contavam como descendência naquele momento. Mas Números 6, 26, 59 registra, até porque a pena é de Moisés, e Moisés quer dizer isso, quer computar a menina como sua irmã. Êxodo capítulo 2, versículo 1 diz assim: e foi um homem da casa de Levi, casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu, deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Ela fez o que pôde. Ela deu à luz aquele menino e o guardou. Agora veja o verso 3. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, revestiu com barro e betume, pondo nela o menino, a pôs nos juncos, no meio dos juncos, à margem do rio. A primeira lição que eu aprendo aqui é que filhos de Deus seguem os ensinos de Deus e veja, famílias de Deus e servos de Deus procuram uma saída para a crise. Que lição maravilhosa é perceber que quando eles entenderam que chegou no limite, e que tudo que eles estavam desenhando e estavam fazendo, estava no limite, que eles poderiam dentro da casa ser descobertos, aquele menino seria achado ali, eles decidiram tirar da casa onde eles estavam procurando as crianças, e colocaram lá na margem do rio, a cesta presa entre alguns juncos. Agora, que estratégia! De alguma forma eles colocam lá nas regiões onde a rainha do Egito, a filha do faraó, está se banhando, que é isso que vai dizer o texto. O que eu estou dizendo, irmãos, é que famílias que vencem batalha seguem os ensinos de Deus, mas vejam, procuram construir uma saída no meio da pior crise em que estiverem atravessando. É papel de cada mãe construir arcas, é papel dos pais, revestir com betume,
É papel da irmã pegar o irmão e colocar no meio dos juncos. Entenderam a participação da família? Quando a família se une para superar uma crise, significa que a bênção de Deus desce sobre aquela casa para a superação da crise. E Deus honrou aquela família. Agora, se a irmã murmura, se o pai acha que não, né, se a mãe não faz a parte dela, que bênção viria? Eu digo para vocês que Moisés estaria morto. E teria sido morto. Mas porque o pai e a mãe, vamos guardar os nomes aqui, Joquebede, Arão e Miriam, eu acredito que seja Miriam aqui, estão honrando a relação com Deus e trabalhando para vencer a crise, para que aquele menino não seja levado pelo inimigo. Ele não vai levar, a ideia de Miriam é essa, o inimigo não vai levar. Eles guardaram aquela casa. Veja a partir do verso 4. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Verso 4, capítulo 2 de Êxodo. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava, moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este homem. Sabe o que aprendo nesses 3 versículos, 4, 5 e 6? Que famílias de Deus acompanham todo o processo. No meio da dificuldade, aqueles que estão atravessando dificuldade, têm a sua liberdade, o seu espaço de agir, mas têm isso assistido. Eu louvo a Deus, sabe, irmã Vilma, pela vida de Miriam, que não tirou os olhos da arca do seu irmão. Entendeu, Zé? Lembra de Caim, quando matou Abel? Quando Deus comparece, Zé, para perguntar para Caim, cadê seu irmão? O que ele responde? A pergunta é realmente, a resposta é realmente forte, mas ela diz muito do caráter daquele rapaz. Acaso sou eu o quê? Guardador do meu irmão. E na verdade, dona Vilma, é tudo que ele era. Miriam tornou-se guardadora do seu irmão. Eu não sei, Vaneide, como é que são seus filhos, mas um tem responsabilidade com o outro. Lá em casa eu vivo um tempo muito bom, a Angélica é testemunha disso, de refrigério. Meus filhos são os melhores amigos um do outro. E se tornaram os seus melhores guardiães. Falam dos erros, falam dos acertos, né? Meu menino agora arrumou lá uma nora médica para mim, já fui lá conhecer a minha nova nora, né? Vou ver, a Angélica já não está gostando de contar essa história. A Angélica olhou assim e falou, ela parece comigo. Eu falei assim, tem que parecer, porque né? Eu vou dizer outra coisa. Mas eu olhei para minha Ana Luísa e meu Daniel e disse, que coisa boa ver neles o cuidado. Famílias de Deus acompanham o processo, irmãos, e geram, no meio da dificuldade, o que eu chamo de liberdade assistida ou dificuldade assistida. Quando o indivíduo olhar, você está lá do lado. O que ele passou, você está lá do lado, você está sabendo. Entendeu, Cis? Vai ser maravilhoso quando os nossos filhos e nossas famílias perceberem que na hora mais difícil, tem alguém olhando por nós. Que os olhos da nossa família estão sobre nós. Agora veja o verso 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, Miriam falando para a filha de Faraó, rainha do Egito, irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. A estratégia do Faraó, ao mandar jogar os meninos no Nilo, é que eles fossem sacrificados àqueles crocodilos. Obviamente que era essa a ideia. Quem já viajou lá pelo Crescente Fértil, faz tempo que eu fiz geografia, viu? Crescente Fértil, eu estive lá. Nós fomos num barcão, aquele barcão que tem aquela, não sei como chama, aquela hélice grande, é um giro ali atrás, tipo um moinho, né? Um negócio gigante ali atrás, um moinho que vai mover, ele gira no sentido, o barco vai, quando ele gira o contrário, ele fica parado na correnteza. Interessante, eles acionam o motor ao contrário, aquele grande moinho fica girando e o barco fica paradinho. Mas é possível perceber que lá nas margens do rio tem crocodilos gigantes. Falei, Senhor, se o barco afundar aqui, o colete de salva-vida pouco resolve. Eu acho que vai ajudar o crocodilo a identificar, né? Você fica meio laranja, o crocodilo já vai direto. O objetivo do Faraó, irmãos, era dizimar aquelas crianças. Mas da mãe e da filha e da família, ao colocar o menino no meio dos juncos, é que de alguma forma ele ficasse afastado até passar a fúria do Faraó, e de Deus, um plano ainda maior, que aquele menino fosse educado nas universidades do Egito, para ser o libertador do povo de Deus. Como que a família, né, simplesmente fazendo a sua parte de cuidar de um princípio, que é preservar o menino são e com vida, participou de um dos maiores projetos de libertação do povo de Deus. Percebeu que glória a família teve quando decidiu seguir caminhos simples de obediência a Deus? Essa família foi abençoada.
Famílias do Senhor se apresentam como solução no meio da crise. Quando ela sabia, e todos sabiam que as grandes rainhas do Egito, e aquelas deusas do Egito não davam o seu corpo para amamentar, elas arrumavam amas de leite, isso era sabido, qualquer um que lê a história do Egito sabe disso, aquelas mulheres queriam ficar formosas, bonitas, negócio de amamentar nada, elas arrumavam amas de leite para os seus filhos. A menina percebeu, viu como que ela gostou e se emocionou vendo, ainda achou bonito e formoso, né? E já chegou, eu tenho uma ama de leite. Quem foi a solução que ela arrumou para amamentar o menino, irmãos? Quem, irmãos? A própria mãe. E aí veja como eu entendo o que Deus está dizendo para nós hoje. Não importa o tamanho da dificuldade, mães precisam estar presentes na vida dos seus filhos. Miriam não chega ali numa improvisação. Aquilo não está acontecendo numa espécie de solução assim, mais ou menos de sorte, não. É um projeto de Deus que nos informa hoje que por maiores que sejam as dificuldades, por piores que sejam as lutas, por mais renhidas que sejam as batalhas, mães precisam estar presentes na vida dos seus filhos. Tem mãe que por qualquer motivo terceiriza, né? Terceiriza educação, amamentação, cuidado, é um negócio de doido. Eu já li, irmãos, que tem mãe que visita os filhos, de vez em quando lá no lar do educador. Isso existe, irmãos. Está pensando, eu não vou botar aqui que eu não quero ser processado. Bota lá num lar, numa estrutura, o tutor, e ela vai visitar, de vez em quando ela vê o filho, ela lembra que tem um filho e vai lá ver. E deve olhar mais o boletim do que o filho, né? Não importa o tamanho da crise, mães participam do processo, educam seus filhos, amamentam, cuidam deles. Essa é uma lição que aprendemos aqui. E vejo claramente Deus mostrando para nós que esse é o seu plano desde a origem. Ao final de tudo, entendi e percebi que aquela família descobriu a grande chave da história de uma família abençoada que persevera a favor da vida de Deus. Deus está no controle de tudo. Repita comigo, Deus está no controle de tudo. Leva o menino à rainha do Egito, e a rainha do Egito abraça o menino como um filho. Mas faz da sua, digamos assim, da pessoa que vai amamentar o seu filho, o privilégio de dar à mãe do menino o dever e o privilégio de criar e amamentar o seu próprio filho. Vamos voltar agora para Mateus capítulo 2, eu vou terminar essa mensagem usando o exemplo de uma segunda família que nos dá lições sobre como devemos vencer e tirar as crianças quando elas estão debaixo de grande ataque, como foi aqui no caso do Egito Antigo, a família em ataque, a família de Joquebede e Anrão, e o menino atacado era Moisés, o maior libertador da história do Egito. E se Moisés tivesse sido entregue àqueles crocodilos ou fosse ceifado lá no parto pelas parteiras do Egito, é provável que o Egito não teria um libertador, que o povo de Israel não sairia nas mãos de Moisés liberto, porque aquela família decidiu assumir uma postura com Deus, e isso foi revertido. Agora eu quero contar a história de uma segunda família e termino aqui o sermão. Mateus capítulo 2, pega comigo o verso 7, Mateus 2, 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas lhes apareceram. E enviados a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino. Mais uma vez, o ataque é contra os meninos de Deus, né? E quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o quê? Eu vá e... Isso é verdade? Isso é verdade, sim ou não? Isso é a maior fake news do Instagram. Uma fake news dessa tem poder de derrubar as redes sociais, porque é mentira. Agora é interessante como o sujeito, como o político, né, como o ideólogo, né, esse é Herodes. Ele tem um negócio em mente, ele tem um plano, ele tá arquitetando um negócio lá na frente. Mas ele não diz o que é, entendeu, Angélica? Ele não bota a foto no Instagram, ele não mostra, ele plano A, pá, linha 2, tal. Terceiro, resultado onde eu quero estar em 2027 é isso. Ele não diz isso. Vocês vão lá, encontram. E quando vocês encontrarem, manda o endereço do menino, o GPS, coordenado para eu visitar, porque eu quero o quê? Não. Ele queria de fato o quê, irmãos? Ele queria o quê? É isso que me preocupa hoje. A gente lê um texto desse, como Mateus capítulo 2, versículos 7 e 8, e fica o tempo todo deixando nossas crianças expostas a tudo aquilo que está matando nossas crianças. Porque de alguma forma você leu e não está escrito morte lá. Porque de alguma forma você viu e o sujeito não diz que vai matar. E porque de alguma forma você entendeu que o mundo está dizendo, entenda agora, revestiu como se fosse adoração, ele veste com uma roupa meio religiosa, entendeu? É religioso o ato que ele quer praticar. Tem linguagem bíblica, mas não é fato.
A intenção por trás é que vale. E aquilo que o movimento que ele faz é o que conta. Hoje eu não consigo conceber que a gente sabe que o negócio vai dar ruim, mas a gente faz. Eu estava num debate na Rádio Melodia, eu não lembro do dia, acho que foi quinta-feira. Tinha uma psicóloga, um pastor, eu lá e tal. Aí a psicóloga trabalha com clínica e tal, atendimento, ela deu um dado lá. Uma menina chegou em casa, 8 anos. Se não for, é isso, 7, 8, 9, fica por aí. E disse, mamãe, não sei o que tal, eu sou bissexual. E a mãe, por quê? É porque eu sou. Mas ela não ouviu aquilo e achou aquilo de graça e ficou. Ela foi atrás. E quando ela vai na escola, ela vai perceber a sala, professores e alunos, o que estava acontecendo na escola. Quem não se disser e não se assumir bissexual é o quê? É intolerante, retrógrado, sofre bullying, tem preconceito, jogado no final da sala. Está entendendo? Porque a proposta, entendeu, Araci? A proposta é ser sutil, é dizer que isso é bonito, que isso tem um valor, e você cria um conjunto muito bem arquitetado para, entende o que eu quero dizer? Fazer uma coisa e buscar fazer uma coisa, mas dizer outra, usa outra linguagem. Isso é um plano do inferno. E tem muita gente caindo nesses contos, nessa história, nessa ideologia que o Herodes moderno, seja ele de bandeira vermelha, verde e amarela, azul, preta e branca, tenha machado ou foice, eu não sei qual é o símbolo da bandeira do indivíduo, mas de alguma forma ele vai se articulando e vai criando, ou dentro da escola, ou da faculdade, na universidade, ou no jardim de infância, ele vai dizendo que o objetivo é, presta atenção, adorá-lo. Mas não é. Veja o verso 12, por favor, ainda do capítulo 2 de Mateus. Sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por qual caminho? Eles perceberam que estava sendo vendido um engodo, entendeu, mãe? Era um engodo. Mas como é que eles descobriram isso? Versículo 12, quem é que vai matar a charada no versículo 12? Tem um motivo pelo qual eles descobriram. Qual foi o motivo? A palavra está logo no versículo 12, no início do versículo 12. Hein? Sonho. Eu gosto da palavra sonho aqui, porque a minha palavra diz revelação. Eles foram advertidos por revelação divina, um sonho divino. Irmãos, ou Deus nos dá a revelação divina, o sonho dele, ou nós estamos perdidos. Eu chamo de revelação divina hoje, sabe o quê? A Escritura Sagrada. Quando nós erguemos dentro da nossa casa a Bíblia, a palavra de Deus, nós teremos revelação divina. Repita comigo, revelação divina. A tua palavra é verdade. Quem quer isso, diga amém. O que falta hoje para orientar os pais na solução de buscar outro caminho, versículo 12, que não passe pela pseudo-adoração de Herodes, é revelação divina. Mas a gente não lê a Bíblia, a gente não tem Bíblia em casa, a gente não traz a Bíblia. Não é quando a gente vai ler a Bíblia de noite, o celular já descarregou, eu só tenho Bíblia no celular, aí eu tenho que botar para carregar, o celular só vai funcionar no outro dia. Aí falta o quê? Falta a revelação divina. Eu dou graças a Deus que através de revelação divina e de uma postura de relacionamento daqueles homens com Deus, eles puderam mudar de caminho. E mais, versículo 13 diz assim, e eles se retirando, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, novamente uma ação divina. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para onde, irmãos? E foge para onde, irmãos? Eu vou usar a expressão fuja para o Egito, a expressão de Paulo, fugir da aparência do mal. Repita comigo, fugir da aparência do mal. Irmãos, você sabe qual é a distância de Jerusalém para o Egito? Nem eu também não pesquisei não. Mas é longe. Nós fomos lá, não foi, Angélica? Nós fomos do Egito, do Cairo, né? Nós fomos do Cairo até Taba, de ônibus, não foi? Nós estávamos em Cairo, na capital do Egito, lá naquelas pirâmides. Entramos num ônibus e viajamos por todo o deserto, num asfalto no meio do deserto. Como é que fizeram aquilo, não pergunte. E depois tem uma ponte no meio do mar e você passa por debaixo do mar. E chegamos em Taba, divisa lá com Israel. E quando nós chegamos lá, o que eu vi? É longe. De certas coisas que estão nos atrapalhando, estão minando nossa família e colocam nossos filhos em risco, irmãos, diga assim, eu quero distância, em nome de Jesus, diga, eu quero distância. José e Maria não eram bobos,
Ele sabia o tamanho, Ricardo, do poder daquele imperador, do rei Herodes. Ele sabia o quanto ele tinha exército com cavalos e cavaleiros com espadas para cortar a cabeça de menino. Eles vão ficar lá para colocar Deus à prova? Não. Eles pegaram a reta deles e foram para o Egito. E diz o texto que ficaram lá, me parece, 3 anos. Está entendendo, irmão? Quando hoje você vê uma possibilidade do inimigo levar o seu filho, levar a sua casa, ceifar a sua família, queira distância. Se é o computador, irmãos, abstinência, desliga. Se é um celular, guarda no cofre, irmão. Precisa manter distância, precisa se afastar, porque quando você estiver ali na reta do inimigo, naquilo que é território dele, ali ele governa, ali ele manda, sai em nome de Jesus. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e aí ele o quê? Fugirá de vós. A gente briga com o diabo, a gente faz alianças com o diabo, e nós facilitamos as coisas. Estamos no território dele e achamos que ali vamos ganhar alguma coisa. Eles perceberam a dimensão do problema e a responsabilidade que tinham para com o Filho de Deus, e foram avisados. Tá, veja o verso 13, vão para o Egito, queiram distância desse homem. Só voltaram quando este homem já não estava mais no poder. Veja o verso 14 agora. Levantando-se ele, tomou o menino, sua mãe, de noite, e foi para onde, irmãos? Versículo 14, foi para onde? Famílias que são bem-sucedidas nas lutas e batalhas que estão enfrentando, e que tentam roubar e matar meninos, destruir o casamento, promover o divórcio, trazer o adultério, que tentam levar nossas famílias, aqui queriam destruir a família do menino Jesus. O que eles fizeram? Eles se levantaram, tomaram o menino e foram na direção onde Deus apontou. Irmãos, a bússola de Deus é a direção certa. Repita comigo, a bússola de Deus é a direção certa. Pode pegar uma bússola, abre aqui a ponta. Ela vai apontar sempre para onde? Para onde? O norte magnético. Você pode virar, não pode? Ela vai para o norte. Você pode virar, não pode? Ela vai para o norte. A bússola de Deus é a direção certa, irmãos. Aí fica uma lição para nós hoje que queremos vencer as batalhas com nossos filhos e com nossas famílias. Precisamos pôr em prática os princípios e orientações divinas. Se Deus apontou um caminho, se Deus deu um mapa, siga nele. Se Deus apontou um caminho, se Deus deu uma direção, Angélica, siga nele. Se Deus deu um estado, uma cidade, siga nele, Mariana, em nome de Jesus. Não fica, porque se ficar e se olhar para trás é como a mulher de Ló, vai virar uma estátua de sal. Eu louvo a Deus que nós podemos vencer batalhas. O que eu estou dizendo, irmãos, tem a ver com muitas coisas. O que eu estou dizendo tem a ver com filmes, tem a ver com canais, tem a ver com assinaturas, tem a ver com desenhos, tem a ver com revistas, tem a ver com programas, tem a ver com super-heróis. E se você não colocar esses negócios à distância e tirá-los da sua casa e ir na outra direção, o que vai acontecer é que quando você perceber, ele está totalmente dominado naquele território que um dia você permitiu que ele morasse. E ali, irmãos, Herodes já cortou a cabeça dos meninos. E você vai dizer assim, como assim, pastor? Você vai perceber que ele cortou a cabeça porque a cabeça que você deu para eles não está neles, eles têm outra cabeça. E quando você perceber, eles têm outro cabelo, e se é que tem cabelo. Porque também mete máquina para cá, para lá, não sei o que, puxa, pinta, fura. Fica um negócio maravilhoso, tem que ver como é que fica. A cabeça da turma, quando caminha para longe da vontade de Deus. É preciso enfrentar as questões de frente, entender que Deus tem dado direção desde os tempos de Moisés, irmãos. Eu trabalhei de Êxodo a Mateus, e nós vemos que Deus tem dado direção à sua igreja para enfrentar as ações. Mas o que fazer? Nunca subestime a ação do inimigo. Veja o verso 16, irmãos, não subestime a ação do inimigo. Veja o verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Não subestime o poder do inimigo. Se estava ruim, podia o quê? Piorar. O que era uma ameaça, tornou-se o quê? Fato. Era uma ameaça. A linguagem, Rodrigo Moreira, era adorar. Mas aqui, tornou-se morte. O salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Terminando, irmãos, vamos ao verso 19. Verso 19. Morto, porém, Herodes, de quem eles tiveram distância, se resguardaram, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho, mais uma vez, revelação divina, a José. 20, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. É como se Deus dissesse, agora a morte morreu.
vai voltar para Jerusalém, para Israel, a vida. Jesus vai chegar e vai dizer, eu sou a água da vida. A morte saiu, para que a vida pudesse entrar. Aí você veja o verso 21. Então se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. O que aprendo aqui, irmãos, é que Deus tem o poder de guardar os que são seus e de cumprir na vida daqueles que são seus, cada um dos seus propósitos. Pode demorar. O imperador, o rei, o Herodes, o ideólogo, a ideologia pode até ter um tempo em que ela fique na moda, mas ela vai cair em nome de Jesus. Porque tudo passa. Seca-se a erva, irmãos, murcha a flor, mas a minha palavra, a palavra de Deus, subsiste o quê? Para sempre. Espera a erva secar, que a palavra de Deus vai reerguer, ela vai brotar e a sua família vai florescer. 3 anos fora daquela cidade, no Egito, e o tempo de Deus voltou a florescer. Eu quero terminar, irmãos, pensando agora em que devemos fazer com aqueles que querem desvirtuar a educação dos nossos filhos, como proceder. Vá comigo agora, por favor, ao livro do profeta Daniel, nós vamos terminar. Eu vou só citar 2 textos e termino. Me deem, por favor, a gentileza de concluir esta mensagem. Daniel capítulo 1, verso 3, eu queria pensar no projeto educacional que o mundo impõe e que nós devemos pensar como devemos posicionar os nossos filhos. Isso tudo eu estou falando aqui bem numa linguagem espiritual. E eu não vou usar na internet uma linguagem de dados, de fatos, porque eu sei que nós vamos ter uma série de batalhas aqui da igreja jurídica, eu não vou enfrentar isso. Mas lá embaixo, nós estamos passando isso com números. Com números, garotada, família, e o material vai ser distribuído para você. E você verá como nós temos que proteger a nossa família no modelo, muitas vezes, de ensino que nos impõe. Capítulo 1 de Daniel, versículo 3 em diante, diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Eu vou repetir, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. O rei lhes determinou porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Pega a partir do verso 6, por favor. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora veja o que fizeram com os meninos. O que fizeram com os meninos? O chefe dos eunucos lhe chamou por outros nomes. A saber, Daniel passou a ser o quê? Ananias, Sadraque, Misael e Azarias. Matricule seus filhos na escola dos caldeus, e eles serão caldeus. O jeito entrega o filho dele para sociólogo e filósofo, aqui eu vou ter que dizer, imagina lá na USP. Traga lá para você ver. Me perdoe, gente, eu tive que escapou. Vai chover e-mail para mim lá amanhã. Pelo amor de Deus, irmãos. Aquela gente não está brincando de matar, roubar, destruir. Eles estão matando, roubando, destruindo uma geração inteira. É 6 meses um menino na mão daqueles camaradas, eles conseguem desvirtuar uma geração inteira. Meu Deus, acorde, em nome de Jesus, acorde. Há setores bons, mas há setores estruturados e articulados para matar, roubar, destruir. Matricula seu filho na escola dos romanos. Eles serão o quê, irmãos? O mestre influencia, irmãos. Eu choro de saudade dos meus mestres, Angélica, dos meus professores. Sua vida uma inspiração, né, Ricardo? O exemplo que me deram nas salas de aula hoje, quando nós descuidamos e não pensamos na educação e na formação, matriculando nossos filhos na escola dos caldeus, achamos que vai acontecer o que conosco? Nossa geração vai estar toda contaminada, irmãos, toda e absolutamente desviada e perdida, porque os mestres precisam ser e são uma inspiração. E se são uma inspiração, se forem para o mal, eles vão desvirtuar, absolutamente desvirtuar o caminho dos nossos pequeninos, irmãos. Não me tente convencer por outro argumento, eles vão desvirtuar o caminho dos nossos pequeninos. Precisamos cuidar das nossas gerações. Eu vejo o esforço de Maísa, de Adriana, né? Fernanda, para manter lá o Instituto de Educação lá. Às vezes nós não valorizamos o esforço das irmãs, né? Para ter ensino cristão, né, Davi? Bíblico. Matricula não sei aonde, mas lá não. Temos colégios muito bons. Não é que às vezes tem o cristão no nome, eu não sei, mas se não tiver... Agora, se o trabalho, se o ensino
né? Se tem base. Nós precisamos considerar, sentar com a pauta de nossos diretores acadêmicos e ver qual é o conteúdo, qual é o conjunto do ensino, quem leciona lá, o que passa, e se nós temos uma maioria de princípios, vamos, se não temos, temos que procurar outro caminho, às vezes você tem que trocar até de emprego e de cidade, porque se você entregar a sua geração na mão de quem vai destruir o seu pequenino, meu irmão, amanhã vai ser tarde, ele vai cortar a cabeça do seu menino, porque ele vai estar com outra cabeça e não é aquela que você queria colocar nele. Em nome de Jesus, dê atenção. Aí você diz assim, mas nesse caso aqui os meninos se salvaram. Ah, graças a Deus, né? Por quê? Agora veja o versículo 8. Por que se salvaram? Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração, não o quê? Não se tornar impuro. Aleluia. Mas que eles tentaram. O meu papel e o seu papel é colocá-los para resistir mesmo dentro da estrutura. Agora, se você pode, veja bem, colocá-los e protegê-los com uma estrutura extremamente boa, saudável, colocando professores de filosofia, sociologia, educação, moral e cívica, coisas boas, né? Geografia, ensino e tudo, ciência, matemática, mas que tenham princípios, você vai salvar a sua geração. Agora entrega na mão de um perdido, de um malandrão qualquer, cuja ideologia de vida é destruir o gênero do seu filho, né? Colocá-lo numa espécie de vida de depravação e promiscuidade, ensinar liberação de drogas e prática de uso comum de drogas, né? Eles querem chamar no início de recreativo. Pergunta para quem está lá na Cracolândia de São Paulo se tem droga recreativa, e pergunta se eles estão no recreio. É longo aquele recreio, né, irmãos? Quem trabalha com a Cristolândia vê aqueles meninos aqui, contando a história da sua vida, 10, 20 anos, jogados nas ruas, que ninguém lhes deu a mão. Aí você vem falar para mim que droga é droga mesmo, irmãos. Acordemos nossa geração e pensemos, às vezes tem que pagar até mais caro, pegar até um financiamento, fazer alguma coisa, mas tem que botar o seu menino numa escola de futuro, num projeto de futuro, porque a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que... Porque se você colocar no caminho de desviar, ele vai desviar. Ele vai desviar. Aí eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus, vamos terminar orando, porque eu já falei demais hoje aqui, e apliquei princípios espirituais, mas queria colocar o último ponto. Para você fechar comigo, abra a sua Bíblia em 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, equipe, 1 Samuel 30, versículo 1. Eu queria passar com você a conclusão. A internet hoje, irmãos, tem piorado a inteligência das crianças por um motivo. E se nós não soubermos dosar o tempo, vai acabar com a nossa geração. A internet tem destruído e desvirtuado 4 dos principais elementos que uma criança precisa para crescer saudável. Ela precisa desenvolver curiosidade intelectual, o que a internet o faz preguiçoso. O conhecimento histórico, não existe conhecimento histórico para ficar jogando joguinho colorido, roxo e azul, onde é espada, tiro e cortar a cabeça. Não tem conhecimento histórico. Consciência cívica, nenhuma. Até porque tem aquele tipo de entretenimento não tem bandeira. E perde os hábitos de leitura, porque você não lê nada, você só ouve. É de áudio. Revista Veja dessa semana, disse o seguinte, capa da Veja dessa semana, não sei se consegue pegar na internet, o avanço da estupidez. Essa Veja ainda está em vigor, vai ter uma nova no sábado, então ela deve estar em vigor até amanhã. O avanço da estupidez. O autor da revista, que não é um cristão, diz assim, pesquisas mostram que a inteligência do ser humano nesta geração regrediu. A década foi medida a partir do século XX. Os países mais avançados começaram a estudar a questão do QI e perceberam que do ano 2000 para frente, sólidos os dados, eu li a matéria, algo constrangedor está na civilização. Pela primeira vez, nossos filhos têm mente menor, menos afiada. E estamos voltando, eles que defendem a evolução, aquela é a foto, estão entendendo que será uma involução. Nós vamos retroceder, porque nossos jovens e adolescentes passam tempo demais expostos a telas, que não geram conhecimento, crescimento, relacionamento, saúde física, espiritual e emocional. Isso é um pagão. Vamos buscar nossas famílias? Vamos ler então, por favor, o texto que eu coloquei, 1 Samuel 30, de 1 a 8. Vamos lá então, coloca na tela, eu queria ler na tela, fica com a Bíblia aberta para você anotar, mas leia comigo na tela para a gente encerrar, é o meu apelo e aplicação. Vamos lá? Pode colocar na tela, querido? 1 Samuel 30, de 1 a 8. A igreja vai acompanhando no texto e eu vou acompanhar na tela. Tem como colocar? 1 Samuel 30, de 1 a 8. Se não tiver, eu vou
usar a minha Bíblia aqui. Eu vou lendo enquanto os irmãos vão localizando lá, tá bom? Quando Davi, está na tela, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, pode andar rápido, os amalequitas tinham atacado o Neguebe, incendiado a cidade de Ziclag. Pode passar. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. Viram que veja lá, irmãos, suas mulheres, seus filhos e suas filhas. É sempre contra a família, né? Contra a casa. Tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Eles choraram porque viram suas famílias sendo destruídas. A gente precisa chorar pelas nossas famílias, né? As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam furiosos com Davi, amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Qual é a resposta, irmãos? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu, vamos ler juntos? Persiga-os, é certo. Eu vou conseguir lutar contra essa turma que está levando minha esposa, meus filhos, e está derrubando a minha família? Deus está dizendo, vai, filho. Se eu fiz com Davi, eu faço com você. O que a Bíblia diz para você hoje é o que está lá. Pode voltar um pouquinho anterior. Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar seus prisioneiros. O que Deus prometeu a Davi é que ele ia ter seus filhos de volta. Ele ia ter as suas famílias de volta, ele ia ter a esposa de volta, ele vai ter a casa de volta. Mas ele devia perseguir o exército e tomar de volta o que era dele. Se ficar no palácio sentado, esperando que a família volte, irmão, é tarde, ela já foi. Você vai ter que tirar da mão do inimigo. Quem crê nisso, diga amém. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vamos orar. Senhor, fortalece a sua igreja. Esse foi um dos sermões mais difíceis que preguei aqui, mas sei que a igreja precisa lutar. Eu oro hoje para que a nossa igreja esteja se filiando ao ministério de Mães Déboras para orar. Ah, Deus bondoso. Que nossas irmãs ouçam o apelo da Matilde, estejam aqui, ó Deus, do Ministério Desperta Déboras, enchendo essas salas para orar pelos seus filhos. Nós vamos tirar os nossos filhos das mãos do inimigo, quando buscarmos revelação divina, direção divina, orientação divina. Deus bondoso, fortaleça a igreja para estar nos pequenos grupos durante a semana. Quando nós montarmos, junto com Rodrigo Moreira, com o pastor Lucas, pastor Henri, pastor Adiel, pastor Carlos, Angélica, Alexandre, Shirley, Lúcia Guiar e todos os irmãos da igreja, quando nós nos encontrarmos uma vez por semana para debater a Escritura Sagrada, nós vamos montar estratégias que serão suficientes para esmagar a cabeça da serpente. Ensina essas famílias a se encontrarem, Senhor, a marcar o encontro no lar, 2 ou 3 mães, 4 ou 5 mães, e em pequenos grupos, em grupos de comunhão, que elas abram a Bíblia, que elas orem, e que elas chorem quando os inimigos tentarem levar os seus filhos, mas que elas chorem e criem estratégias para trazê-los de volta, e não as deixem desanimar, porque estamos em guerra, e a nossa luta, ó Deus, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades espirituais instaladas nas regiões celestiais. Ensina-nos, Senhor, o poder de uma armadura de fé. Ensina-nos o poder de orar com súplicas, o que significa o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinto da verdade, ó Deus, e os pés firmados no Evangelho. Quando nossa igreja, cada família assim se alicerçar, o inimigo partirá em retirada. É a nossa oração, ó Deus, abençoando cada família, cada casa, cada geração e cada lar, que aqui no templo, que está cheio, e em casa, que temos uma multidão nos assistindo, possa ser edificado por esta revelação divina que hoje receberam. Porque puderam olhar para Êxodo 1 e 2 e para Mateus capítulo 2 e descobrir que o Senhor tem princípios para protegermos nossas famílias. Nós te oramos
o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém.